em que nos dizem, por exemplo, os franciscanos, que um advogado pode ser santo, por exemplo, o São Ivo. Um médico também pode ser santo, São Roque. Os políticos podem ser santos, vejam lá. Temos o São Luís Rei de França e temos a Santa Rainha Santa Isabel da Hungria, a Rainha Santa Isabel de Portugal, que também eram terciárias. Nós vamos dar início hoje a uma série de vídeos sobre a presença franciscana aqui na Arquidiocese de Braga. Estamos aqui com o Rui Ferreira, do Ponto Braguês, que vai nos levar por esse caminho, Rui. Nós estamos aqui em frente à Igreja dos Terceiros. O que você pode falar para nós da igreja? Ora bem, dar nota em primeiro lugar que os franciscanos chegam a Braga já um bocadinho tarde. Os franciscanos são do século XIII, início do século XIII, e só vão chegar a Braga, ou pelo menos a espiritualidade franciscana apenas chega à nossa cidade a partir do século XVI. Isso tem algumas explicações. Os franciscanos, quando fazem o seu primeiro convento na Arquidiocese de Braga, não escolhem Braga para se instalar por causa do poder arcebispal. Como sabemos, Braga era um senhorio eclesiástico que limitava um bocadinho, digamos, ordens religiosas, como os franciscanos, os dominicanos, naquilo que são as suas prerrogativas de administrações de terrenos e de bens. E, portanto, foram para Guimarães. Portanto, Guimarães é o primeiro convento franciscano da Arquidiocese de Braga. Entretanto, a partir do século XVI, aí já há alguma abertura para eles se instalarem cá, e é com o Dom Diogo de Sousa, o grande arcebispo de Braga, que eles vêm pela primeira vez para Braga. Não o ramo principal dos franciscanos, mas os chamados capuchinhos, os capuchos da Piedade, que vão para Real, para o antigo convento do São Frutuoso, a partir de 1523. Portanto, podemos dizer que é a primeira incorporação da espiritualidade franciscana no território bracarense. Alguns anos depois vão acabar por ir para o território da cidade mesmo, o convento dos Remédios, que foi demolido entre 1908 e 1911, que era o maior convento da cidade de Braga, convém que se diga, portanto, era um convento feminino da Ordem Terceira da Penitência, portanto, uma ordem franciscana, um dos ramos da Ordem Franciscana, e, portanto, que se instalou na cidade de Braga, e aí sim temos já uma instalação mais significativa, uma presença mais significativa dos franciscanos na nossa cidade. Depois, em 1615, há uma irmandade, a Arquiconfraria do Cordão, que se instala na Sé Catedral, a partir de 1615, pelo cônego Francisco da Costa, tinha um altar, uma capela, num dos claustros da Sé de Braga, e aí já mais voltada para os leigos. E é no seio dessa arquiconfraria que, a partir de 1669, se vai formar a Ordem Terceira. A Ordem Terceira é um dos ramos dos franciscanos, portanto, da Ordem Franciscana. O primeiro ramo é os franciscanos, né, os frades menores. O segundo ramo são as clarissas. E o terceiro ramo é a Ordem Terceira, mais voltada para os leigos, para a espiritualidade laical. Sabemos que o Concílio Vaticano II trabalhou muito essa dimensão, mas os franciscanos já muito cedo começaram também a trabalhar com a necessidade de chamar os leigos à santidade, a escolherem a sua vocação, dizendo a todos os cristãos que todos podem encontrar a sua vocação, não apenas a vocação não há vocações sacerdotais apenas, nem vocações religiosas, há outras vocações e cada um é chamado a encontrar o seu lugar na Igreja. E esta Igreja dos Terceiros é precisamente testemunho dessa espiritualidade franciscana voltada para os leigos e tinha uma grande procissão aqui em Braga, que os franciscanos faziam de vez em quando, que era uma procissão muito dispendiosa, era a procissão das cinzas, que eu sei que ainda se faz num dos lugares da Arquidiocese de Braga, também um lugar interessante para esta série de programas, que é a Vila do Conde, portanto que tem também lá o seu templo e até um pequeno núcleo museológico associado à procissão das cinzas, também a faz de vez em quando, né? E aqui em Braga ela deixou de fazer em 1905. Aqui nos Terceiros, na sacristia, temos ainda uma grande vitrine com muitas das imagens que eram usadas nessa procissão. Portanto, apelo à santidade dos leigos. Portanto, por isso, o São Francisco de Assis, nós vemos esta igreja é do século XVII, foi começada a construir em 1690, como está nessa cartela aqui junto da porta, foi terminada em 1712, pelo menos benzida em 1712, e todo o interior foi redecorado nos séculos XVIII, final do século XVIII. Portanto, tem retábulos neoclássicos e tem azulejos de 1734, portanto é uma igreja muito interessante, alusiva principalmente a essas devoções de leigos, em que nos dizem, por exemplo, os franciscanos, que um advogado pode ser santo, por exemplo, o São Ivo, um médico também pode ser santo, São Roque, os políticos podem ser santos, vejam lá. Temos o São Luís Rei de França e temos a Rainha Santa Isabel da Hungria, a Rainha Santa Isabel de Portugal, que também eram terciárias. Santa Rosa de Viterbo, um apelo à santidade nos mais jovens, morreu com 18 anos, e até uma mulher de vida dissoluta pode ser santa, portanto, Santa Margarida de Cortona. E esse ano o Papa Leão XIV nos dá a oportunidade justamente de proclamar
o ano jubilar franciscano, que vai até janeiro de 2027, de nós conhecermos esses caminhos. Exatamente. E aqui na Arquidiocese de Braga temos de facto muitos caminhos para conhecer. Aqui na cidade de Braga em particular temos vários. Portanto, eu falei daqueles lugares, mas esqueci-me de falar de Montariola, onde os franciscanos estão desde o final do século XIX, uma antiga quinta da Companhia de Jesus, que foi transformada num convento franciscano, e que também é um dos lugares onde os franciscanos ainda hoje permanecem. Mas também dois outros conventos que existem, antigos conventos que existem na cidade de Braga, que eram concessionistas. Como sabemos, a padroeira dos franciscanos é a Nossa Senhora da Conceição. Os franciscanos foram os grandes promotores deste culto, defensores da Conceição de Nossa Senhora por toda a Igreja, e efetivamente a cidade de Braga também é expressão muito íntima desse culto. Lembrar o Sameiro, mas temos muitos outros lugares onde esse culto foi evocado ao longo de vários séculos, e efetivamente dois conventos concessionistas. Como sabemos, a Ordem dos Concessionistas foi fundada por Santa Beatriz da Silva, uma santa portuguesa, embora tenha começado do lado espanhol. Aqui na cidade de Braga tínhamos dois conventos concessionistas, o Convento da Conceição, que está na Rua dos Pelames, onde está hoje o Instituto Monsenhor Senhora Airosa, e o Convento da Penha de França, aqui na Avenida Central. Portanto, os dois de inspiração franciscana, como eram as concessionistas. Portanto, são muitos lugares, e se falarmos do Santo António, seriam outros, e Sim. da Nossa Senhora da Conceição também. Mas eu penso que o enfoque aqui é mesmo a espiritualidade franciscana mais explícita, e, portanto, vamos explorar pelo menos estes lugares na cidade de Braga. Nós vamos então conhecer dentro da igreja os pontos que marcam essa presença franciscana.